Graça e paz, irmãos, eu sou o pastor Paulo Eleodoro e hoje, pelo primeiro dia do ano, nós estamos gravando o primeiro culto no nosso site, né? www.bpvmesquita.com. O primeiro culto que nós estamos de 2016, né? Trazendo a palavra para você que possa nos visitar em qualquer parte do mundo, né? Se você estiver no Japão e lá visitar a Terra do Sol Nascente, se você estiver com saudade da nossa igreja, você vai poder digitar www.bpvmesquita.com.br e você vai ver as programações da igreja, vai ver as mensagens da nossa igreja. Amém? A nossa igreja fica situada na Avenida Antônio da Rocha, número 2144, aqui em Rocha Sobrinho, Mesquita. Amém? Se você estiver próximo, se você tiver como nos visitar, será sempre bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja. Meus queridos, nós vamos, nesse momento, trazer a palavra. Hoje no meu tempo ficou muito sobrecarregado, muita chuva, né? Mesquita parece que está rasgando o céu, né? E a baixada toda no geral, né? E muita chuva não deu tempo de programar aqui no Data Show a mensagem. Mas abra a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Esse é um clássico da nossa Bíblia. Esse é um best-seller da nossa Bíblia, né? Esse é uma história que todos conhecem, porém poucos praticam. Todos conhecem, mas poucos praticam. Outro dia eu estava ouvindo, eu sou uma pessoa muito observadora e eu escuto muito bem o que vocês dizem, né? E uma irmã estava sentada ali na porta e ela começou a explicar para uma amiga o que era oferta, o que era dízimo, o que era primícia. E essa amiga falou assim para ela: eu preciso prosperar. Meu querido, você sabe quando você vai prosperar? Se você tiver esse pensamento, nunca. Eu escutei aquilo, deixei passar, fiquei na minha, não troco à toa. Porém, eu quero te dizer uma coisa: troque o teu pensamento. Se você está procurando a igreja para prosperar, você só está perdendo o seu tempo. Mas troque o seu pensamento de prosperar para ser bênção para alguém, para a igreja. É por isso que estão acontecendo coisas absurdas dentro das igrejas. É por isso que a inversão de valores está gritante na igreja. Você tem que dizimar e ofertar, perfeito, ok. Você tem que dizimar e ofertar, mas nunca pense em prosperar. Mas pastor, não vai acontecer? Sim, vai acontecer. A prosperidade, aos olhos da palavra de Deus, não é que você vai ser rico. Pelo contrário, prosperidade é não ter falta. Ninguém está falando que você vai ser rico. A Bíblia não atesta isso. E as pessoas hoje em dia estão tão fast food espiritual. Aqui não é McDonald's, aqui não é King Burger, aqui não é Bob's. Se você está procurando algo parecido dessa forma, você está no lugar errado. A palavra
ou tudo Ele fará. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Não é isso? Amém. Não é isso? Deleita-te no Senhor. Seja bênção para a casa do Senhor. Seja bênção para o teu irmão. Seja bênção para a tua irmã. Seja bênção para a tua família. Ame ao próximo. Hoje, as igrejas estão esquecendo de falar isso. Mas aí eu pergunto, estão esquecendo de propósito ou estão esquecendo porque não sabem? Porque ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Eu não tenho a menor dúvida que a igreja não está ensinando de propósito. Não. Eu tenho a certeza absoluta que pastores incompetentes, pastores que querem de qualquer maneira arrancar dinheiro, pastores de qualquer maneira querem fazer da igreja um grande toma lá da cá. E isso não funciona. Não funciona. E um dos maiores motivos para que as pessoas abandonem a sua fé, para que as pessoas comecem a questionar, é o quê? É quando você recebe tanta promessa furada em que nenhuma se constitui na tua vida. Você recebe tanta conversa fiada e aquilo não tem o quê? Sustentação. Não foi Deus que falou. Não foi Deus que deu o direcionamento para que o pastor falasse isso. E quando Deus não está à frente, pode ter certeza que a decepção é certa. Mas quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você começa a ser doutrinado dentro da palavra do Senhor, pastor, mas não existe milagre? Lógico que existe. E nós vamos ver um agora. Pastor, mas não existe profecia? Lógico que existe. Quer profecia maior do que essa aqui? 66 livros falando que você deve como agir na presença do Senhor, nas dificuldades. Isso é profecia. Ah, mas pastor, eu preciso de coisa rápida. Se você precisa de coisa rápida, pode ter certeza que você não está no lugar certo. Nós não podemos procurar a prosperidade. Isso aí é criancice, isso aí é bobagem. A prosperidade é um complemento. Entendeu? É a mesma coisa o sexo no casamento. Você vai casar porque você só gosta de sexo, o seu casamento vai acabar rápido. Porque o casamento não é só sexo. Casamento é comunhão, é amizade, é companheirismo, é você saber ouvir. Casamento é você ter momentos de alegria, de felicidade, mas também é você ter momentos de tristeza. Casamento é um conjunto. Existe uma coisa muito mais valiosa no casamento do que o sexo. O meu pastor falou para mim antes de eu casar, que é o diálogo. Se não existir diálogo no casamento, seu casamento está prestes a terminar.
E a mesma coisa a prosperidade. A prosperidade não é só dinheiro. A prosperidade é você ter bons amigos. É bacana. A prosperidade é você ter saúde. A prosperidade é você ter alegria. A prosperidade é você reunir a tua família no dia do teu aniversário, no almoço. Isso é prosperidade. Se você está pensando que prosperidade é só financeira, você está errado. Prosperidade é você sentar do lado dos teus filhos, ver um bom jogo de futebol, encarnar um no outro, vamos fazer uma pizza. Prosperidade é você levantar, acabar de tomar teu banho e teu filho fala assim: ah, pai, eu fiz um brigadeiro com banana. Eu nunca comi brigadeiro com banana na minha vida. Comi hoje. Sabe que o negócio é bom? É gostoso, é diferente. Isso é prosperidade, irmãos. Prosperidade são coisas simples da vida que te fazem feliz. O dinheiro está envolvido nisso? Tá, lógico. Ninguém vive sem dinheiro. É bom a gente ter dinheiro para pagar a nossa conta, né? Amanhã eu tenho uma conta para pagar no cartão, no meu cartão. Uma porcadinha, né? Mas está lá o dinheiro já reservado na conta para pagar direitinho. Prosperidade é você sair para o mercado e trazer coisas boas para a tua casa, para a tua família. Prosperidade é você abençoar a casa do Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Isso é prosperidade, para que não falte. A igreja precisa dos recursos financeiros de cada um de nós para sobreviver. Segunda-feira passada, nós pagamos a primeira mensalidade de todas essas cadeiras que você está sentado aí. Pagamos a primeira, faltam 9. Faltam 9 mensalidades. Até novembro desse ano, nós vamos estar pagando essas cadeiras tão bonitas e gostosas que vocês estão sentados aí. Não caiu do céu, não. Caiu do céu agora, só está caindo chuva e raio, hein? Então, cuidado. Não caiu do céu. Eu estava conversando com o Marquinhos antes da gente começar o culto sobre isso. Agora, o que nós temos que entender? Deus vai usar o homem ou a mulher lá do Caixa Prego para vir aqui abençoar? Eu acho pouco provável. Eu acho bem pouco provável. Deus vai usar, meu irmão, é você. Você que está sentado aí. Olha para os olhos verdes que ele está do teu lado. Olha mesmo. Fixa nele. Repete comigo assim: Deus precisa da sua ajuda. Fala mais alto. Vamos falar. Deus precisa da sua ajuda. Para isso, mete a mão no bolso. Por que você não falou? Fala aí, Rony. Ele não falou, viu? Mete a mão no bolso, meu irmão. Tira o escorpião que está aí. Deus precisa da tua ajuda. A casa do Senhor precisa da tua ajuda. Deus precisa da sua e da minha fidelidade. Agora, olha só o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo
os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Agora que vai começar a mensagem. André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 de peixe. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase, o quê? 5.000. O quê? 5.000. Isso sem contar mulheres e crianças. Agora, olha para mim. Olha para mim. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Dentre esses 5.000, você acha que só tinha um garoto com 5 pães e 2 peixinhos? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Tinha gente com mais coisa lá? Tinha, mas não deu. Você sabe por que eles não deram? Por que vocês acham que eles não deram? Porque pensaram em si mesmos. Nenhum deles pensou em ser bênção para o seu amigo, para a sua amiga. Nenhum deles procurou os discípulos para chegar e falar: André, o que eu tenho aqui é tão pouquinho, meu querido, mas eu quero ajudar com o meu povo. Aí André chega e fala: tá bom, varão, o que você tem aí? Eu tenho 5 pãezinhos e somente 2 peixinhos. Toma, vê o que você pode fazer com isso. Meu querido, esse menino não procurou André para ter prosperidade. Esse menino não procurou o discípulo André para ficar rico. Ele não procurou a Jesus para nada disso. Porém, ele foi o único entre 5.000 a se prontificar a ajudar. E o engraçado de tudo isso que eu acho é que os 5.000 comeram muito bem. Cada um fez seu gravetinho lá, porque tinha muita relva, assou o seu pãozinho, fritou o seu peixinho e comeu. Muitos que não dizimaram, muitos que não ofertaram, muitos que não ajudaram em nada, comeram. É igual as cadeiras aqui da igreja, todas bonitas. Mas de todos que frequentam a igreja aqui, só 3 pessoas ajudam a pagar as cadeiras. 3. Na igreja toda, só 3 pessoas foram fiéis ao carneiro que o pastor trouxe. Todo mês, essas 3 pessoas procuram o pastor e falam: pastor, aqui está
o meu pouquinho para te ajudar. Ninguém paga muito não, um pouquinho, mas é o suficiente para ajudar. Tem? Ah, mas eu quero usufruir, eu quero participar, dane-se quem está pagando. Então, meu querido, você está no lugar errado. Não é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. É isso que eu quero que você entenda. Se você não colabora, se você não ajuda, se você não está presente, se você não procura o discípulo da casa, o pastor da casa, pastor, é pouco, mas eu estou ajudando com esse pouco aqui, se eu aceito, eu te garanto que nenhum pastor vai recusar. Ele vai te agradecer. Ele vai falar, poxa, muito obrigado, vamos orar juntos. Existe um flash no Facebook, né, que aparece um ônibus atolado, e para o ônibus não bater no barranco, o único que está lá fora segurando o ônibus é quem? O pastor. E você está lá dentro do ônibus, pastor, está demorando. Pastor, o ônibus vai bater. Mas você não é capaz de sair da sua zona de conforto e falar, meu amigo, estou contigo. Não vamos deixar o ônibus bater o barranco. Vamos sair dessa situação. Mas enquanto você estiver na igreja, procurando prosperidade, acusando, a maioria das pessoas abandonam a sua fé, porque são infiéis aos dízimos e às ofertas. A maioria das pessoas abandonam a sua fé, porque tem pastores inescrupulosos, prometendo mundos e fundos para que você seja rico, para que você seja próspero. Igreja não foi feita para você ser rico. E nada acontece na sua vida e você decepciona-se com a sua fé. Você se decepciona com o pastor. Você abandona a igreja. Porque quer mexer no teu bolso, quer te deixar magoado, é pregar o que eu estou pregando hoje. Pô, vou para a igreja para ouvir um negócio desse. Meu irmão, no dia que você encontrar uma igreja que tem um pastor que tenha coragem de pregar o que eu estou pregando, fica nela. Porque é uma igreja séria. Jesus não prometeu prosperidade a esse menino. Jesus não prometeu nada para esse menino. Mas esse menino tinha dois elementos. Qual era? Peixe e pão. Peixe e pão. Qual foi o milagre que Jesus fez? Multiplicação. De quê? Peixe e pão. Ué? Deus não te deu uma casa, não? Jesus não deu uma casa para ele, não? Hã? Jesus não deu um carro zero para você, não? Está errado, meu irmão. Preste bem atenção. Os elementos que esse menino entregou para o discípulo André foi 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou o quê? Hã? Jesus multiplicou o quê? Pães e peixes. Jesus vai fazer um milagre na tua vida, um milagre que você está precisando. Por que Jesus não pegou 5 pães e 2 peixinhos e transformou aquilo num grande churrasco? Você já pensou nisso? Hã? Hã? Já pensou? Hã? Pãozinho de alho, peixinho assado na brasa, picanha. Hã? Pô, tu quer coisa melhor? Hein? Oi?
prontificou a ser bênção. Um garoto, numa multidão de 5.000 pessoas, ele se prontificou a ser bênção. Ele não pensou no umbigo dele, ele não pensou na fome dele, ele não pensou no que ele iria comer, mas ele pensou: como eu posso ajudar? Você percebeu que o elemento do milagre foram pão e peixe? E que Jesus multiplicou pão e peixe? Ué, mas não tinha feijão não? Não tinha feijão não? Não, tinha pão e peixe. Teria feijão se outra pessoa se prontificasse a dar o seu feijão? Ué, mas não tem arroz não? Não, porque não teve uma pessoa para abençoar arroz. A Bíblia fala em outros milagres. A Bíblia fala, Elias na casa da viúva. A viúva tinha o quê? Azeite. Qual foi o milagre que o profeta fez na casa da viúva? Multiplicou o quê? Ué, não foi Coca-Cola não? Nem açaí. Não foi o quê? O que ele tinha de elemento para que o milagre fosse feito? Azeite. Azeite. Enquanto houvesse botija, tinha o quê? Azeite. Enquanto tivesse botija, tinha azeite. Você sabe quando parou o azeite? Quando acabaram as botijas. Acabaram as botijas. A primeira vez que eu comprei um carro zero, depois quando você compra, todo mundo acha que você está com dinheiro, né? Você comprou um bem, tudo, poxa, caramba, olha o carro que o cara tá, mas ele não sabe o sacrifício que você passou ali. Eu chegava para Deus e falava assim: Senhor, eu quero esse carro assim, assim, assado. O que Deus botou no meu coração para eu fazer? Eu não podia ofertar o carro zero na igreja. Não tinha condições para isso. O que eu fiz? Deus me deu uma orientação muito interessante. Quanto é a cada pneu? Eu procurei o carro que eu queria e vi o preço do pneu. 4 pneus. Na verdade são 5. Tem um de estéreo. E eu me prontifiquei a dar um pneu por mês para a igreja, para eu ter meu carro zero. Deus botou isso no meu coração. E eu chegava na janela do meu filho e falava assim: pelos olhos da fé, eu vejo o meu carro zero estacionado aqui nessa hora. Primeiro mês, veio um pneu. Segundo mês, veio o segundo pneu. Terceiro mês, veio o terceiro pneu. Quarto mês, veio o quarto pneu. Quinto mês, foi o dia mais difícil para eu dar o quinto pneu. Foi o mês mais difícil. Foi aonde começou a faltar dinheiro.
Foi aonde eu comecei a duvidar da minha fé. Mas com tudo que aconteceu, que Satanás me bombardeou o coração, eu consegui dar o quinto elemento. E depois eu pensei assim, agora eu tenho que ver o preço do volante. Só que quando eu consegui dar o quinto pneu de oferta à igreja, Deus abriu a porta do céu. Consegui comportar. Eu e minha esposa. Conseguimos comprar o carro. Só que eu comprei aquele básico, né? Aquele carro sem ar-condicionado, sem rádio. Nós compramos o carro zero. Aí, eu não tinha igreja, não era pastor, não. Lembra? Cheguei, consegui o dinheiro para botar, instalar o rádio, som do carro. Que bênção, que alegria. Aí teve um culto numa sexta-feira lá na minha igreja, numa sexta-feira, e eu subi com dinheiro no bolso, para quase R$700. Quase R$700. Cheguei, sentei na igreja, pá, direitinho o dinheiro aqui. Na hora do ofertório, eu ouço uma voz no meu coração falando assim: entrega tudo que está no teu bolso. Aí o cara que estava do meu lado, um amigo meu, Wander. O que foi, Paulo? O cara ouviu um troço estranho. Ele, não é nada não. Entrega tudo que está no teu bolso. Aí eu olhei para o Wander de novo. Poxa. Aí eu cheguei para o Wander e falei assim: Wander, Deus está mandando entregar tudo que está no teu bolso. Aí o Wander voltou para mim e falou assim: ele está mandando você. Ela falou: mas é o dinheiro do rádio do carro. Aí ele falou: melhor assim. Peguei o envelope, peguei aquele dinheiro, quase R$700, botei no envelope e dei de oferta. Todo aquele dinheiro. Cheguei em casa, minha esposa fazendo a janta. Aí, e aí, filho, tudo bem? Tudo bem, filho. Como é que foi o culto? Uma benção. Mas aconteceu um negócio estranho. Ela é mesmo, é que coisa estranha que aconteceu. Deus mandou dar o dinheiro do rádio para a igreja. E graças a Deus, Deus me deu uma esposa que, se Deus mandou, amém por isso. Então tá legal. Eu ia instalar os rádios no sábado. O que eu ia fazer? Não ia instalar o rádio no sábado. Não é verdade? Tá bom. Fui para a minha loja, abri a minha loja, normalmente. Um amigo meu, já quase no final do expediente, e aos sábados até meio-dia, 1h, parou lá na loja para descobrir uma empadinha. Ô, Paulo, vamos comer uma empada, não sei o que, pá. Comemos a empada, né? Matamos papo, Coca-Cola. Ele estacionou o carro dele bem na frente da minha loja. Aí ele chegou, entrou dentro do carro, pegou uma caixa.
levou uma caixa. Aí falou assim, Júnior, eles lá me chamam por Júnior. Eu falo, cara, Deus está mandando dar esse rádio aqui para você. Glória a Deus. Amém. Aí eu, o quê? Pois é, cara, Deus está mandando dar esse rádio aqui para você, eu ganhei esse rádio, só que o meu carro já tem rádio, eu não tenho o que fazer com esse rádio, toma para você. Aí eu, cara, você está falando sério? Deus está mandando te dar rádio. Eu ia comprar um rádio, só que Deus me deu o rádio. O rádio que eu estava com dinheiro para comprar não chegava nem aos pés do que aquele cara me deu. Aí eu, caraca, aí ele foi embora, cheguei no Jorginho, né, meu vizinho, eletricista. Eu falei, Jorginho, qualquer lugar do teu amigo, velho, vascaíno, gente boa, para nós, né? Ele que acha? Pô, está esse rádio para mim. Pô, na hora de eu ir embora, pô. Tá legal. Eu estou no rádio. E todo sábado a gente tinha a maneira de fazer um churrasquinho ali na loja deles lá. Aí eu falei assim, pô, vou ficar até pro churrasco. Ele, tá legal, eu instalo esse rádio para você. Meu irmão. Eu fiquei maravilhado com o que Deus fez na minha vida. Deus nunca falha. E Deus não falhou com esse menino. Deus não falhou comigo. E Ele também não vai falhar com você. Portanto que você confie no poder dele. Portanto que você não venha procurar a casa do Senhor com segundas intenções, porque eu não sei o que se passa dentro do seu coração, mas Deus sabe. Deus sabe o que se passa dentro do seu coração. E é isso que eu quero que você aprenda. Não procure a casa de Deus para barganhar. Não procure a casa de Deus para outros afins. Procure a casa de Deus para você ser bênção. Procure o pastor. Pastor, o que eu posso ajudar? Procure o discípulo da igreja. Meu querido, em que eu posso ajudar? Não sou rico, não sou milionário, mas eu posso ajudar com isso. Vocês aceitam? E assim esse menino fala assim, então, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães e de cevada que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Rei, quantos peixes aquele menino entregou? Quantos pães e quantos peixes? Fala mais morto, fala. Mais morto. Agora fala com mais vontade. 5 pães e 2 peixinhos. Quantos cestos sobraram?
ajudou aquele menino a chegar em casa com um cesto de 5 pães e 12 peixes. A mãe daquele menino, o pai daquele menino, estava lá fazendo os afazeres deles do lar. Aí entra André, um cesto abarrotado de pães e peixes. Aí entra Pedro, um cesto abarrotado de pães e peixes. Aí entra Felipe, na casa dele, com um cesto abarrotado de pães e peixes. No total de 12 cestos de pães e peixes. Aquele garoto não quis, não pensou nisso. Aquele garoto não barganhou com Deus sobre isso. Aquele garoto não pensou em nada mais e nada menos do que ser o quê? Bênção. Meu querido, a mensagem já está acabando. Se você abandonou a sua fé por causa de pastores corruptos, de igrejas monstruosas, que te prometeram tanta coisa na tua vida e nada foi cumprido, eu vou falar uma coisa para você agora. Não julgue os pastores nem as igrejas, porque quem vai ajudar eles é Deus. Agora eu quero te falar uma coisa. Aonde você estiver nesse planeta, vendo essa mensagem nessa noite, volte para a casa do Senhor. Procure uma igreja. Como eu ouvi, um pastor falando para mim, não procure uma igreja mais perto da tua casa. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Procure uma igreja sincera. E eu vou falar para você, tem muitas por aí. Se você puder vir aqui na nossa igreja, nos visitar, amém, meu filho. Você vai ser muito bem-vindo. Agora, se você mora longe, se você tem questões de não ter como chegar aqui, na IBPV Mesquita, procure uma igreja mais próxima. Amém? Existem pastores capacitados, existem pastores honestos, existem igrejas abençoadoras para te abençoar. Amém? Procure o pastor mais próximo e converse com ele. E eu quero falar para você o seguinte: você pode ter abandonado Deus, mas Deus nunca vai te abandonar. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente nesse domingo e nessa noite, em nome de Jesus.